Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Numa pequena cidade envolta em névoa, Elise e Thomas eram a inveja de todos. O amor deles parecia invencível, até o dia em que Thomas foi acometido por uma doença súbita e inexplicável. Apesar dos esforços dos médicos, ele faleceu em paz, deixando Elise devastada. Recusando-se a aceitar, Elise passava os dias junto ao túmulo dele, falando em voz baixa com o homem que amava, como se ele ainda pudesse ouvi-la. Certa noite, enquanto a lua cheia banhava o cemitério com uma luz prateada, ela sentiu uma energia estranha no ar. Suas mãos tremeram, mas ela se aproximou do caixão e em um sussurro murmurou: "Volta para mim, Thomas. Eu te amo mais que a própria vida." Num gesto instintivo, ela pressionou os lábios contra os dele, um beijo repleto de toda a força do seu amor. Naquele instante, um calor estranho percorreu seu corpo. O coração de Thomas voltou a bater. Lentamente ele abriu os olhos, surpreso ao se ver de volta à luz do mundo, e ao ver o rosto de Elise banhado em lágrimas de alegria. O beijo rompeu a fronteira entre a vida e a morte, reescrevendo o destino. Os moradores da cidade ainda falavam desse milagre, e Elise e Thomas, unidos para sempre, continuaram suas vidas com a certeza de que o verdadeiro amor podia desafiar até mesmo a morte. Elise Carter caminhava lentamente pelo corredor silencioso do Hospital St. Mary's, segurando um buquê de lírios brancos, símbolo de pureza e esperança. Cada passo ressoava como um eco em seu peito. Thomas, seu marido há 5 anos, jazia ali imóvel, sua pele pálida em nítido contraste com os lençóis imaculados. O suave bip dos aparelhos parecia testemunhar a vida que ele havia perdido. Os médicos disseram que tudo havia acabado para ela. Uma doença rara e repentina, incurável. Mas Elise se recusava a acreditar nesse destino. "Thomas, acorde", ela sussurrou, segurando sua mão fria. "Você não pode me deixar, não agora." Ela se lembrou do primeiro encontro deles em Nova York, de como ele riu enquanto tentava, desajeitadamente, impressioná-la com ingressos para um show de jazz, e de como, a partir daquele dia, ela soube que ele seria sua alma gêmea. A ideia de ele desaparecer para sempre era insuportável. Naquela noite, Elise sentou-se ao lado do marido, lágrimas escorrendo silenciosamente por suas bochechas. A lua filtrava-se pela janela, projetando sombras estranhas nas paredes. Ela sentiu uma presença, uma energia estranha, como se o universo lhe estivesse oferecendo uma última chance. Em um sussurro, inclinou-se perto do rosto de Thomas e murmurou: "Eu te amo, mais do que tudo." Sem pensar, guiada por um instinto que não compreendia, Elise pressionou os lábios contra os dele. Um calor intenso percorreu seu corpo. Seu coração batia descontroladamente e o mundo ao seu redor pareceu congelar. Quando os primeiros raios de sol surgiram no horizonte, Thomas expirou profundamente, como se retornasse de uma longa jornada. Seus olhos se abriram lentamente, encontrando os de Elise, que estavam cheios de lágrimas e alívio. Elise sentiu seu mundo desmoronar apenas para renascer. Thomas estava vivo, e ainda assim, ela sabia que nada seria como antes. Aquele beijo não apenas despertou Thomas, despertou um poder que ela nem sabia que possuía. Thomas Carter abriu os olhos para um mundo que lhe parecia familiar e estranhamente diferente. As paredes brancas do hospital, o zumbido das máquinas, o aroma dos lírios, tudo parecia mais vívido, mais intenso. Mas o que mais o perturbava era o olhar de Elise, uma mistura de alegria, medo e uma força misteriosa que ele nunca vira antes. "Elise", ele murmurou, ainda fraco. Sua voz tremia. "O que aconteceu?" Ela pegou a mão dele e a apertou suavemente. "Você voltou, Thomas. Isso é tudo o que importa." Mas no fundo, uma pergunta a incomodava. Quanto tempo duraria esse milagre? Seria realmente natural? Assim que Thomas recuperou as forças, sinais estranhos começaram a aparecer. Os equipamentos médicos apresentaram defeitos, as luzes piscaram e às vezes, parecia que o próprio tempo desacelerava ao redor deles. Elise então compreendeu que o beijo deles não fora apenas um gesto de amor, algo havia se quebrado. Quando saíram do hospital no dia seguinte, a cidade parecia a mesma, mas as expressões nos rostos dos transeuntes eram diferentes. Alguns os encaravam com uma estranha intensidade, como se tivessem percebido algo que ninguém mais conseguia ver. Thomas sentiu uma nova energia dentro de si, uma mistura de força e confusão. Naquela noite, em casa, Elise e Thomas conversaram por um longo tempo. Eles sabiam que o milagre tinha um preço. Alguma coisa viu o que aconteceu, disse Elise em voz baixa, com as mãos tremendo. E receio que não seja algo que possamos esconder. Thomas olhou para ela, preocupado, mas determinado. Então temos que ter cuidado.
mas enquanto estivermos juntos, não tenho medo de nada. Eles ainda não sabiam que aquele beijo havia atraído a atenção de forças invisíveis, aquelas que zelavam pelo equilíbrio entre a vida e a morte. Seu amor acabará de desafiar o impossível, e a sombra de um perigo desconhecido já pairava sobre eles. Os dias que se seguiram ao retorno milagroso de Thomas foram estranhamente calmos, mas apenas na aparência. Elise e Thomas tentaram retomar uma vida normal, mas algo no ar havia mudado. Amigos e vizinhos os observavam com curiosidade, alguns até desviando o olhar como se temessem desvendar um segredo oculto. Certa noite, quando Elise voltava tarde do trabalho para casa, sentiu uma presença atrás dela na escuridão da rua. Seu coração começou a disparar. Thomas! Murmurou ao telefone, mas ele não estava lá. De repente, uma figura encapuzada apareceu, quase silenciosa, e parou a poucos metros dela. Você não deveria estar aqui, disse uma voz profunda e gélida. Elise sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Quem é você? Perguntou com a voz trêmula. A figura não respondeu. Em vez disso, deixou cair um envelope na calçada e desapareceu tão repentinamente quanto apareceu. Tremendo, Elise pegou o envelope e o abriu. Dentro, um único bilhete. O preço da vida é mais alto do que você imagina. No dia seguinte, Thomas percebeu mudanças sutis em si mesmo. Estava mais forte, mais rápido, quase como se fosse diferente. Mas tinha visões estranhas, sombras em movimento, silhuetas que não entendia e uma constante sensação de estar sendo observado. Elise e Thomas então compreenderam que seu milagre não havia passado despercebido. Algo ou alguém estava seguindo cada passo deles, observando cada respiração. Seu amor havia desafiado as leis da natureza e agora eles tinham que enfrentar as consequências. Precisamos descobrir quem está fazendo isso e por que, disse Thomas com determinação. Se permanecermos passivos, o que nos foi dado poderá nos ser tirado. Aquele beijo milagroso que trouxera Thomas de volta à vida, não era mais apenas um símbolo de amor. Tornará-se o gatilho para uma série de eventos que nenhum dos dois conseguia controlar. E a sombra que pairava sobre eles era apenas o começo. A tensão havia atingido o ápice. Desde o aparecimento do misterioso envelope, Elise e Thomas viviam sob uma constante sensação de ameaça. Cada ruído na casa, cada sombra na rua, parecia um sinal de que algo se aproximava. Thomas sentia uma energia estranha, quase sobrenatural, dentro de si, mas sabia que não a controlava completamente. Certa noite, enquanto estavam sozinhos em casa, a mesma figura encapuzada irrompeu na sala de estar. Seus olhares se cruzaram. Não era apenas um intruso. Uma aura arrepiante emanava daquela presença. Você desafiou as leis da natureza, disse a figura, sua voz ecoando de outro mundo. A vida que você roubou não era sua. É hora de pagar o preço. Elise sentiu o coração apertar, mas não recuou. Com um gesto determinado, apertou a mão de Thomas. Não vamos deixar você voltar atrás, declarou firmemente. De repente, Thomas sentiu a energia que se acumulava dentro dele ser liberada. Seus olhos brilharam com uma luz intensa, e uma onda de calor e luz invadiu o cômodo. A figura recuou, surpresa com a força daquele amor que desafiava as regras do mundo. Elise então compreendeu que o laço entre eles era mais forte que a própria morte. Com um passo corajoso, inclinou-se para Thomas e o beijou novamente. O beijo não era apenas um gesto de amor, mas uma afirmação da força deles, da vontade de permanecerem juntos, acontecesse o que acontecesse. A figura recuou e desapareceu numa rajada de vento, deixando para trás um silêncio pesado, mas libertador. O perigo parecia ter passado, pelo menos por hora. Thomas e Elise permaneceram entrelaçados ofegantes, mas com os corações repletos de uma felicidade simples e profunda. Haviam conquistado o impossível. Ao nascer do sol, saíram para a luz dourada da manhã. A cidade parecia comum, mas para eles, cada raio de luz era uma lembrança de que seu amor havia triunfado sobre a morte e as trevas. O milagre era real e pertencia àqueles que ousavam acreditar. Elise e Thomas haviam compreendido uma verdade essencial. O verdadeiro amor não é apenas um sentimento. É uma força capaz de desafiar até mesmo a morte e de reescrever o destino.